Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Guia Prático. Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje nós vamos ver lotes e ordens de produção, a diferença entre os dois e como utilizar cada um. Para acessar, se não tiver aqui nos ícones de acesso rápido, a gente pode vir em movimentações e primeiro nós vamos falar dos lotes de produção. Então, existe uma diferença aqui entre lote de produto, que é o código ali que a gente tem da produção. Então, imaginem que no produto, na minha cadeira, eu tenho ali o lote, o número de série 123, 124, 125. Isso é lote de produto. O lote de produção, que o sistema se refere, é um agrupamento de várias ordens de produção que vão estar ali a cargo de alguém. Então, é uma forma de agrupar ordens de produção para a gente ter um controle e saber o que está sendo produzido naquele lote, naquela data, por aquela pessoa. Então, em movimentações, lotes de produção, a gente pode vir aqui em incluir, e ao incluir um lote de produção, a gente pode dizer quando iniciou a produção, quando finalizou, e o responsável. Reparem que a gente tem duas janelas aqui, ordens de produção e embaixo os insumos. Então, o que acontece? Se a gente clicar para incluir, como eu estou mencionando, a gente vai ter a janela da ordem de produção. Então, na ordem de produção, a gente coloca o nosso produto. Então, imaginem que eu vou fazer aqui uma cadeira. Então, eu vou produzir uma cadeira, duas quantidades dessa cadeira, e a ordem de produção é quem nos dá ali os insumos, os materiais que a gente vai precisar para fazer essa cadeira. Então, a gente tem um assento, um encosto, cola, madeira, parafuso e por aí vai. Então, isso daqui é uma ordem de produção. Eu vou salvar. Ele vai perguntar se eu tenho certeza, eu vou dizer que sim. E agora a gente, dentro do lote de produção, a gente vai ter uma lista das várias ordens de produção que estão a cargo aqui do Vinícius, por exemplo. Então, o Vinícius está responsável aqui por essa ordem de produção da cadeira, código 1. Vamos supor que eu lance mais uma aqui, o Vinícius também tem que produzir com essa cadeira, ele tem que produzir esse assento aqui. Vamos colocar o assento, duas quantidades. Vou salvar. E ele também tem que produzir. Vamos colocar aqui o encosto, que a gente está produzindo uma cadeira. Então, eu salvo aqui e para isso serve o lote de produção. Agrupar várias produções a um responsável, a um colaborador, e a gente ter ali aquele controle de quando todas aquelas produções relacionadas iniciaram e terminaram sem a gente precisar entrar uma por uma. Se eu coloco aqui que o início da produção foi dia 4 e eu salvo, vou gravar agora aqui esse lote. Então, a gente grava o lote dizendo que ela iniciou esse lote de produção. Ao gravar o lote, a gente vai ter aqui, eu vou colocar todos, porque a gente vai precisar do status aqui, ó, em produção. Então, reparem que a gente tem o status em aberto, quando não se iniciou, em produção e produzindo. E qual a vantagem de agrupar dentro do lote? É que todas elas vão ter a mesma data de início, a mesma data de final, sem a gente ter que alterar uma a uma de forma manual. Então, esse é o lote de produção. Mas vamos imaginar que a gente não use o lote de produção, que de fato a gente use as ordens de serviço ou as ordens de produção de forma manual. Então, a gente pode ignorar o lote de produção e quem que a gente vai usar? Ordens de produção. Ordens de produção referem-se a isso que a gente mostrou, as ordens que a gente inclui manual sem ser agrupadas. Então, aqui a gente tem a listagem de todas elas. Aqui a gente tem a 1, a 2 e a 3 que estão vinculadas lá naquele lote de produção número 1. Mas se eu quiser trabalhar de forma individual, basta clicar para incluir, marcar aqui o produto, ou marcar aqui um encosto, uma quantidade e salvar. Com isso, a gente tem a nossa ordem de produção lançada. Aqui ele pediu para imprimir, já saiu na tela. E agora a gente trabalha com essa ordem de produção. A gente consegue marcar um início, um final, um responsável também, uma classificação dessa ordem de produção. E aqui nós vamos ter outras janelas nos mostrando os insumos da ordem de produção, ou seja, os produtos que a gente utiliza, os serviços, caso a gente tivesse algum serviço que tivesse que ter prestado, os lotes do insumo. Então, vamos supor que eu tenho aqui
um produto dentro dessa minha ordem de produção que ele também controla lote. Eu tenho um lote lá do fornecedor. Então a gente tem a aba de lotes de insumo. E ainda nós vamos ter a produção parcial. Aqui a gente colocou uma quantidade, mas imagine que eu estivesse produzindo 10. E em determinado dia, essa ordem de produção se iniciou no dia 3, por exemplo. Vamos colocar aqui na data anterior. Vou salvar. No dia 3 se iniciou essa ordem de produção, mas eu tenho uma produção parcial que ficou pronta agora no dia 4. Então, no dia 4 ele já vai iniciar aqui. A gente só vai colocar a quantidade, então eu coloco 2 quantidades e eu salvo. Agora a gente sabe que a gente tem uma ordem de produção parcial. Opa! Aqui, maravilha. Uma questão ali da impressão. Aqui a gente fez uma ordem de produção parcial e a gente consegue ter esse controle do quanto a gente já produziu e do quanto a gente ainda vai produzir. Então, reparem que aqui, ó, quando eu clico nessa ordem de produção, ele já me mostra aqui embaixo na aba de ordem de produção parcial que eu tenho uma quantidade já produzida, restando somente 8. Vejam aqui na grid que a gente tem o total restante e o total parcial, certo? Então, essa é a ordem de produção, não existe segredo. Conforme a gente for produzindo, ela vai gerando os nossos lotes. E em caso de perca de produtos, nós temos aqui a aba situações. Imagine que por algum motivo eu perdi ali uma peça, um insumo e não deu certo e acabou tendo que descartar. Então, a gente vem aqui na aba situações e embaixo nós temos as perdas. Aqui em perdas, nós incluímos, marcamos o produto que a gente perdeu, vamos supor que eu tivesse perdido um prego aqui, uma quantidade e o motivo. Então, a gente consegue cadastrar motivos do porquê a gente fez ou porquê aquela perda existe dentro da nossa ordem de produção. Com isso, a gente também controla as percas da ordem de produção, certo? Então, como vocês podem ver, lotes de produção são agrupamentos de várias ordens. Ordens de produção são as nossas produções individuais. E aqui nós conseguimos ver o início, a finalização, produções parciais e ainda assim também as perdas da ordem de produção. Um outro detalhe muito interessante é que no pedido de venda a gente tem essa opção aqui. Então, a gente seleciona o pedido de venda, vem aqui em opções, a gente tem o gerar lote de produção. O que essa função faz? Ela automaticamente cria um lote de produção com todos os itens daquele pedido de venda que a gente precisa produzir. Em caso de dúvidas, basta acionar o nosso suporte que a gente ajuda vocês nessa configuração e na manutenção das suas ordens de produção. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.